Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 26 de setembro de 2025, é sexta e todas as sextas são de Vênus, Afrodite, a nossa deusa do amor. Então, cada um dos dias da semana ele está relacionado com um dos sete astros tradicionais e cada um desses sete astros tradicionais está relacionado com uma divindade greco-romana. Então, no dia do planeta, a gente pode fazer essas preces, fazer essa conexão, né? Buscar entender mais sobre o planeta, o que ele representa no nosso mapa, também a leitura do mito, dos hinos órficos. Acho que ontem eu trouxe sobre como no dia do planeta a gente pode acender uma vela relacionada à cor do planeta. Então, no caso da Vênus, pode ser associado com verde ou rosa. Fazer a leitura, né? Mencionei já do hino órfico da Vênus. Acender, queimar um incenso de ervas relacionadas a Vênus. Então, normalmente todas as flores são relacionadas a Vênus. Então, às vezes, um incenso de rosas, por exemplo. Pode ser uma prática. Mas lembrando que a Vênus é nossa deusa do amor, do prazer, da beleza. Então, né, se relacionar com tudo que é bonito, com tudo que você gosta, com tudo que você ama, pode ser uma prática ali de sintonização com a Vênus. E ainda mais olhar no seu mapa a casa, né? A área da sua vida que você tem sua Vênus, o signo, para personalizar, para trazer mais ali o que te faz bem, tá? Então, cada Vênus ali, ela tem a sua linguagem do amor, né? Então, você vai descobrindo, muitas vezes a partir das suas próprias vivências, mas o mapa, ele também pode ser esse auxílio, tá? Para você compreender mais sobre os seus gostos, né? Sobre o que você valoriza, o que você ama. A Vênus, uma das, uma das histórias, assim, né, de nascimento da Vênus é o momento que Urano é castrado por Saturno, por Cronos, e ela nasce, então, dessa castração. Então, está associada muito com esse momento também de estruturação, de divisão, é o momento que os genitais de Urano caem no mar, então também tem essa relação com o nosso inconsciente, né, os nossos desejos, muitas vezes, o mar representando esse inconsciente infinito. Bom, então a Vênus no céu de agora, ela está no signo de Virgem, que é um signo que se opõe a Peixes. E até pensando no mito, né, que tem essa relação com as águas, o signo de Peixes também está relacionado com o mito de Vênus, né? Peixes, a Vênus se transforma, Vênus e o filho Cupido, ou Eros, né, se transformam em peixes também para fugir do monstro. Então tem uma associação ali na mitologia. E Virgem é esse signo que exalta Mercúrio. Então é difícil para Vênus, porque às vezes ela fica muito racional, ela fica muito exigente, às vezes até autossuficiente, pensando que a Vênus é esse princípio do amor, da união. Então, às vezes, é tipo, eu me basto, entende? Então, às vezes, dificulta esse aspecto no sentido mais relacional, tá? Mas lembrando que eu sempre falo que quando eu cito algum posicionamento, eu falo mais dele isolado. Às vezes, no seu mapa. Você tem, sei lá, o Mercúrio em peixes, que daí traz outro tom, né? Às vezes todo outro, você vê a sua Vênus, ela tá numa casa, na casa 5 que favorece a expressão artística, enfim. Tem várias questões ali que podem amenizar, expandir, né? Ou desafiar mais essa Vênus, tá? Sempre a gente precisa olhar o mapa e o seu contexto. Bom, então a Vênus ela está no signo de Virgem, um signo de terra mutável. Então tem esse foco muito nessa ordem, nessa utilidade das coisas, nessa busca muitas vezes de eficiência também. Como eu mencionei, essa autossuficiência. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é um bom momento para a gente se valorizar, se cuidar, né? Focando na nossa saúde, que Virgem é um signo muito relacionado com isso, nessa organização, né? E também nesse cuidado, né? E nessa apreciação do simples, dos pequenos gestos, dos pequenos cuidados consigo mesma, tá? Então, ritualizar esse cuidado com a saúde, tá? Pode ser uma boa prática. Então, o amor, ele pode ser cuidar da sua saúde pode ser uma forma de auto-amor. Quando eu estava escrevendo também horóscopo, eu lembrei de um dos trabalhos de Afrodite, né, que ela dá para a psique, que é separar as sementes. E Virgem tem muito esse aspecto mesmo do discernimento. Então, quanto é importante, né, a gente
organizar os nossos pensamentos, organizar os nossos desejos, organizar as nossas experiências, sabe? Selecionar ali, saber selecionar o fruto que tá bom, o fruto que tá ruim, né? Que virgem tem esse filtro. Então é importante também para esses temas afetuosos, vamos dizer assim, né? Escolher os desejos também. Então a Lua ela segue no signo de Escorpião. Ela já está nas últimas horas no signo de Escorpião. Ela vai entrar em Sagitário 18h37. Mas antes, 2h06, ela fez um trígono com Júpiter em Câncer, um aspecto muito bom, porque Júpiter está exaltado, que quer dizer que ele propicia grandes bênçãos, grandes oportunidades. E nesse campo caranguejo, que tem a ver com o nosso autocuidado, com a nossa nutrição, com essa sensação de pertencimento, de proteção, de abundância emocional. Então, o momento que propiciou assim muito essa conexão emocional, mesmo ali nessas quedas, mesmo nessas crises, nesse sofrimento, tem aprendizado, tem sabedoria e tem até uma proteção, sabe? Então, acho que é enxergar isso, perceber essas bênçãos e se abrir para isso que te expande, né? Seja uma espiritualidade, seja um cuidado com a sua nutrição, seja uma conexão maior com a sua família, com a sua ancestralidade, né? E às vezes, eu sempre falo isso quando eu falo com a nossa ancestralidade, muitas vezes a nossa ancestralidade humana, não precisa ser necessariamente da sua família, tá? E que mais? E perceber que muitas vezes, né, esses momentos ali do escorpião, que às vezes traz crise, traz sofrimento, né, pensando nesse contato com Júpiter, é perceber as águas, né, é o que nos conectam, as emoções é o que nos conectam, o que nos fazem humanas. Então, eu acho que eu até trouxe isso em algum dia que eu estou lendo um livro que se chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão, alguma coisa assim. E que ela fala muito que muitas vezes os nossos sentimentos, eles podem fazer a gente se isolar das outras pessoas, ou eles nos trazem essa sensação de pertencimento, de conexão com a humanidade, sabe? Então, eu acho que eu trouxe isso ontem também, né, da gente perceber que o nosso sofrimento, ele não é individual. Na maioria das vezes, ele é coletivo. Na verdade, eu acho que sempre, porque não tem nenhum sentimento que atravessa só você, tá? Você vai sempre achar alguém que já passou pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor, talvez não exatamente nas mesmas circunstâncias, no mesmo contexto, mas atravessou esse sentimento, tá? Então isso nos une também, isso nos traz essa conexão emocional. 14h44 vai ser o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então ela está aplicando esse aspecto, ela está se direcionando, então quer dizer que desde agora, né, de manhã, na verdade, desde as 2 ali que ela terminou esse aspecto, ela já está indo em direção a esse encontro com Saturno. E muitas vezes é um encontro mais duro, né? Porque Saturno é o deus do tempo, é aquele que cobra, é aquele que vai falar sobre responsabilidade, sobre maturidade, principalmente emocional, né? Pensando que Saturno está num signo das águas, a Lua também. Então, às vezes, e Saturno está retrógrado, então pode ser esse momento de revisar muito as suas metas, a sua disciplina, a agenda, né? O calendário. E perceber também os seus limites emocionais. Às vezes você se propôs coisas e às vezes você não considerou suas emoções, os seus sentimentos, sabe? Então é importante olhar para isso e às vezes construir hábitos, né? Pensando que a Lua vai falar sobre hábitos, comportamentos, com base nisso, né? Tendo essa autocompaixão também, não querendo se responsabilizar por tudo, tá? Eu sempre penso que Saturno ensina muito a gente a dizer não, sabe? Para preservar mesmo a nossa energia, as nossas emoções, né? Respeitando a nós mesmos. E eu acho que esse Saturno em Peixes, né? Peixes é um signo que representa muito essa dissolução. Então, ele ajuda nessa dissolução da nossa rigidez, que às vezes é um lado negativo de Saturno, né? Esse excesso de controle, querer controlar tudo. Acho que é importante a gente cultivar a disciplina e essas práticas assim que sejam de contemplar, de fazer nada, sabe? De não precisar ser útil. Que mais? Momentos assim de pausa mesmo, sabe? Podem ajudar a gente a lidar melhor com a vida, com o tempo. E às vezes também, né? Pensando se às vezes você faz muito isso, pode ser esse momento de dar um limite para essas fugas da realidade, sabe? Para essa dispersão emocional. Então, às vezes, vou reduzir o meu tempo no celular.
Vou, vou colocar alguma prática espiritual no meu dia a dia, nem que seja uma meditação, uma reza, vou beber não sei quantos ml por dia de água, sabe? Práticas assim, diárias, né? 18h37, então a Lua vai ingressar no signo de Sagitário e é sempre essa mudança da Lua em Escorpião para a Lua em Sagitário, ela é muito perceptível, ela é muito visível. Porque assim, Lua em Escorpião, acho que eu também trouxe isso ontem, é essa Lua que às vezes está no fundo do poço ali, tá em queda, tá no chão, e daí Sagitário, a gente pensar que é esse, né, o Escorpião também pensar nesse que fica escondido, né, buscando essa autoproteção, essa autodefesa, e Sagitário é o centauro, né, metade homem, metade cavalo, se lança para a vida, ele é um arqueiro. Então tem muito essa questão do nosso lado mais selvagem, né, dessa abertura também espiritual para as experiências de vida, e o Sagitário, ele tá relacionado com mestres, né? Com professores. A constelação de Sagitário está relacionado com Quirón, que era esse mestre dos heróis. Então, vai falar desses conhecimentos, dessas sabedorias que a gente vai adquirindo, e a partir dessa experiência prática também, né? Das nossas próprias vivências mesmo. Então, quando a lua ingressa em Sagitário, assim, é esse chamado para aventura, é esse chamado para o novo, para o desconhecido. Sagitário muitas vezes está relacionado com viagens, né? Então, a gente pensar nesse estrangeiro mesmo, e estrangeiro no sentido do que está além dos nossos limites. E também, quando eu estava escrevendo o horóscopo, me veio na cabeça aquela música Cidadão do Mundo, do Chico Science, que ele tinha lua em Sagitário também, né? Então, essa percepção, sabe? De não ser só de um lugar, de ser do mundo, né? Isso também amplia os nossos horizontes, abre a nossa mente, abre a nossa, né? Amplia a nossa consciência. E pensar que muitas vezes essa expansão, ela não precisa ser, uma grande viagem para um outro país. Às vezes a gente se expande conversando com alguém, é, lendo um texto filosófico, ouvindo uma palestra, sabe? Que às vezes a gente acha que tem que ser algo muito grandioso, né? Muito assim, para se expandir, expandir a mente. Mas às vezes é um momento que você percebe mais a sua respiração, você já está se expandindo, sabe? Então, pensar nisso, que mais? Então, aproveita esse momento, olha a casa, a área da sua vida que você tem o signo de Sagitário, né? Que é um momento ali de você se nutrir desses temas, então, por onde a Lua atravessa no nosso mapa, lembrando que a gente tem todos os signos, né? A gente vai buscando essa conexão ali. Muitas vezes traz intuições, né? Insights também. E o que mais que eu ia mencionar? Tanto no Spotify quanto no YouTube, eu tenho um vídeo específico para cada uma das luas, em que eu aprofundo mais em como você pode se sentir, em tudo, tá? Vou deixar também nos relacionados aqui, então, ou quando terminar o vídeo, ou embaixo aqui no Spotify, vou deixar o link para se vocês quiserem se aprofundar também, que daí eu falo mais sobre o mito, né, sobre outras questões também. Então, 19h58, a Lua. E para quem tem a Lua em Sagitário, esse retorno lunar, né? Que é um mapa que pode ser uma técnica utilizada para fazer previsão mensal. É uma técnica que é aliada à Revolução Solar, que é esse mapa do ano, né? Dos acontecimentos externos, mas é uma leitura que também pode ser combinada. Então, depois desse ingresso da Lua em Sagitário, ela vai ver todos os astros invisíveis olho nu. Então, ela vai enxergar Netuno, Urano e Plutão, né? Então, vai lidar mais com essas questões inconscientes. Então, 19h58 tem o trígono com Netuno em Áries, que favorece meditação, visualização, né? Esse contato com sonhos, com esse inconsciente emocional. Dessa forma, assim, mais heróica, mais corajosa, sabe? Que são assuntos assim de áreas, né, de ação, de iniciativa e que a gente pode canalizar muito assim para questões que nos inspiram, né? Que nos animam. Então, utilizar essa imaginação a nosso favor. E acho que é só às vezes sempre que tem contato com Netuno é cuidar se a gente não está se iludindo, se enganando, né? 21h13 a Lua vai fazer oposição com Urano em Gêmeos retrógrado.
Aí já a oposição já é mais um enfrentamento. Então, às vezes, a gente lida com situações inesperadas que a gente não controla. Urano vai falar sobre tecnologias, Gêmeos sobre mensagens, comunicação, trânsito, né, essas trocas ali de mensagem, essas movimentações. Então, às vezes, tem algo que vem, alguma situação que acontece que rompe, que quebra com o padrão, que nos traz para esse caos, né? Mas também pode trazer novas percepções, novas ideias, capacidade de improvisação. 21 e 32, a Lua vai fazer um sextil com Plutão retrógrado em Aquário. Então, eu vejo que pode ser um bom momento para essa libertação emocional de padrões, de medos, de inseguranças. E Plutão, então, ele é um planeta que vai simbolizar mais a geração, mais o inconsciente. Então, perceber também como tem muitas coisas que precisam morrer nesse sentido coletivo, né? Da forma como a gente se relaciona, por exemplo, com as tecnologias, com as redes sociais, né? Deixar morrer esses hábitos que podem estar nos controlando, nos dominando. Então, deixa eu ver, acho que é isso para o céu para o dia de hoje. Amanhã, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser um sextil com o Sol, 13h34. Então, um aspecto muito bom. Então, depois que a Lua ingressa em Sagitário, ela já está aplicando esse aspecto com o Sol. Então, tem depois ali das 6, é um bom momento, assim, para trazer essa clareza, trazer essa visão, organizar os sentimentos, né? Organizar ali o que é mais no campo dos pensamentos, das relações, né? Já que o Sol está no signo de Libra, que é um signo mental. Então, deixa eu ver se tem algo mais que eu escrevi. Acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Ah, eu vou dar a dica de duas leituras. Ontem eu fui na Biblioteca Pública aqui de Curitiba, e aí eu fui, estava caçando uns livros, achei dois livros. Um do Eduardo Louis, não sei se é assim que fala, que se chama Monique se Liberta, que fala sobre a mãe dele. E eu também peguei um livro da Conceição Evaristo que se chama Em Submissa Lágrimas de Mulheres. Acho que é quase isso. E aí eu percebi que os dois livros eles têm temáticas muito semelhantes, que falam sobre violências contra mulheres. E aí eu pensei, nossa, tem muito a ver com esse arquétipo do escorpião. Aí eu fui ver o mapa deles, o Eduardo, ele tem Sol, Marte, Mercúrio em escorpião e Plutão em escorpião. E a Conceição Evaristo, ela tem a Vênus, Júpiter e Mercúrio em Escorpião também. Os dois têm Mercúrio em Escorpião, né? Então tem essa escrita bem intensa, né? Bem forte, assim, bem visceral mesmo. Enfim, fica a dica desses livros. Esse livro que eu mencionei dela é de contos. Ela vai contando histórias de mulheres negras, né? Também como um símbolo assim de resistência. Tem toda essa questão de violência, de luta, mas também como resistência. E a do Eduardo Luiz, ele conta a história da mãe dele. E ele traz todo um contexto, assim, social, sabe? Da libertação da mãe dele. É bem interessante, gostei bastante da escrita dele, já quero ler outros livros. E acho que é isso. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Então é isso, gente. É um dia que a gente vai dessas emoções mais profundas e já abre essa visão, é como se a gente abrisse mesmo a janela, né, conseguisse enxergar além. Então aproveitem principalmente ali esse momento que a Lua está em Escorpião para entender muito sobre as suas emoções e depois para se abrir, né, para enxergar além, para novas experiências mesmo, tá? Então é isso. Se vocês tiverem interesse em fazer leituras comigo, principalmente se você é libriana, se você é escorpiana, agora é o melhor momento para fazer leituras de previsões astrológicas. Eu utilizo a técnica da profecção, das progressões, da revolução solar, para fazer essa análise de um aniversário para o outro. Então é sempre mais legal fazer próximo do aniversário, porque daí você consegue fazer esse acompanhamento, mas pode ser feito a qualquer momento, tá? Então, no meu Instagram tem as informações das leituras astrológicas, de tarô. Todos os dias tem informações sobre o céu do dia no Twitter, no Instagram e no Spotify e no YouTube também. Me sigam nas outras redes. E é isso, até amanhã.